Hallo, guten Tag zusammen. Ich bin Deutschlehrer und mein Name ist Ralf. Hoje eu quero falar sobre um assunto gramatical muito interessante. Os nossos advérbios interrogativos. Você já os conhece? Ainda não? Então, vou explicar para vocês. Vem comigo, vou mostrar. Então, nossos advérbios interrogativos, num outro momento, são nada mais do que os nossos pronomes interrogativos, os quais a gente já conhece. Quando eu falo do como, quando, quem, porquê, o nosso wie, wo, was. Então, num certo momento, eles podem se tornar advérbios interrogativos, justamente quando eles são introduzidos nas orações interrogativos subordinadas. Então, nessa forma, a estrutura da frase fica um pouquinho diferente. Você se lembra dos nossos pronomes interrogativos? Os mais usados são estes, né? O nosso was, o wie, warum, o wann, wer e wo, o woher, o wohin, wie viel, wie lange, wie oft, was für e welche. Então, com esses pronomes interrogativos, a gente formula uma pergunta direta. Mas, no certo momento, a gente pode utilizar esses pronomes para formular uma pergunta indireta, eine indirekte Frage. E nesse caso, a gente incluímos uma oração subordinada em uma outra frase. Então, como se fosse em português, eu começo a frase, eu não sei, e continua para fazer uma pergunta indireta, onde ele mora? Ela pergunta, como você se chama? Então, nessa forma em alemão, a estrutura da frase, ela difere de uma pergunta normal. Nesse caso, a estrutura fica o Fragewort, Subjekt, Objekt e Verbo. Ou seja, o pronome interrogativo, que vai iniciar a nossa oração subordinada, numa pergunta indireta, aí depois o sujeito, depois o objeto, e no final da frase é o verbo. Vamos dar uma olhada num exemplo. Uma pergunta direta, wann hat er Zeit? E pode ser, alguém fala, ich weiß nicht, wann er Zeit hat. Então, nesse caso, o wann, uma vez, é um pronome interrogativo normal. E depois ele se torna um advérbio interrogativo. E você percebe que o verbo agora fica no final da frase. Outro exemplo, a pergunta, was hat sie gesagt? E alguém pode dizer, ich sage dir nicht, was sie gesagt hat. Ok? Vamos olhar, então, a comparação entre as perguntas diretas e as perguntas indiretas. Então, a pergunta direta, eu quero saber horário, então eu posso perguntar em alemão, wie spät ist es? Que horas são? Uma pergunta indireta, a forma poderia ser, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Ou alguém pergunta, wann kommen die Gäste? Quando os convidados vão chegar? E uma forma indireta seria, wissen Sie, wann die Gäste kommen? Outra pergunta direta, wo wohnt er? Onde ele mora? E possível dizer, hast du eine Ahnung, wo er wohnt? Você tem uma ideia onde ele mora?
Uma pergunta direta pode ser: Mit wem hat sie gesprochen? Com quem ela falou? Então, posso usar da mesma forma, na forma indireta: Weißt du, mit wem sie gesprochen hat? Vocês percebem que gesprochen hat, os dois verbos agora vão ficar no final da frase, onde o nosso verbo auxiliar, haben, que normalmente inicia a frase, agora vai ficar no final, vai ser o último. Ou a Maria pergunta: Wann kommst du zurück? Quando você vai voltar? Então alguém pode dizer: Maria fragt, wann du zurückkommst. Vocês percebem que em algumas perguntas indiretas eu uso o ponto de interrogação, porém isso é só uso uma ponto de interrogação numa pergunta indireta se ele faz parte de uma pergunta real. Como, por exemplo, Können Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? O senhor pode me dizer como eu posso chegar à estação de trem? Então, vamos ver mais exemplos ainda. Então, poderia dizer: Können Sie mir sagen, wann der nächste Bus kommt? O senhor poderia me dizer quando o próximo ônibus chegará? Ou ich weiß nicht, warum nicht zum Unterricht gekommen ist. Eu não sei por que ele não chegou para a aula hoje. Aqui também, gekommen ist, os dois verbos ficam no final da oração subordinada. Ou hast du eine Idee, welchen Bus ich nehmen muss? Você tem uma ideia que ônibus eu tenho que pegar? Ou können Sie mir bitte sagen, wie viel diese Uhr kostet? Você pode me dizer, por favor, quanto custa esse relógio? Outra frase: Ich kann dir nicht erklären, weshalb die Waschmaschine kaputt ist. Eu não posso te explicar por que a máquina de lavar roupa está quebrada. Uma outra pergunta: Wissen Sie, wo ich die nächste Bank finde? O senhor sabe onde eu posso encontrar o próximo banco? Ou weißt du, wie die Hauptstadt von Brasilien heißt? Você sabe como se chama a capital do Brasil? Então, são todas aqui perguntas indiretas. Essas perguntas indiretas, eles, na verdade, são perguntas entre as linhas, perguntas que não perguntam diretamente pela informação procurada. Você viu também que, muitas vezes, eles parecem ser mais educadas do que as perguntas diretas. Porém, às vezes, eles podem expressar apenas uma dúvida em relação a uma pessoa, algum assunto ou um acontecimento. Se eu falo, por exemplo, Ich weiß nicht, was er will. Eu não sei o que ele quer. Ou eles podem ser uma pergunta retórica, na qual eu nem espero por uma resposta. Exemplo: Ich weiß nicht, warum er so laut reden muss. Eu não sei porque eles têm que falar sempre tão alto. Aqui eu não espero que alguém me dê uma resposta. Importante que as nossas perguntas indiretas, elas são orações subordinadas e, por esse motivo, o verbo conjugado encontra-se no final da frase. Bom, eu tenho mais 3 palavras interessantes, 3 palavras de interrogação, o Fragewörter, que se referem ao significado por que razão. E são
as três formas aqui são idênticas. Então, eu posso usar o weshalb, o weswegen, o warum. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Então, se eu tenho a frase Ich weiß nicht, weshalb Peter heute zu spät gekommen ist. Eu não sei por que o Peter chegou atrasado hoje. E nesse caso, eu poderia usar a frase, ao invés de weshalb, poderia substituir por warum. Ich weiß nicht, warum Peter heute zu spät gekommen ist. Ou poderia ser também a nossa palavra weswegen. Então, ich weiß nicht, weswegen Peter heute zu spät gekommen ist. As três formas têm igualmente, então, todas a mesma ideia. E o nosso weshalb, warum, weswegen, eu uso aqui numa pergunta indireta, eu poderia usar também numa pergunta direta. Ok? Espero que você entendeu melhor esse assunto. Até logo, bis bald und tschüss.